Olá, curiosos! Vocês gostam de arqueologia e arte? Então vocês vão adorar este roteiro sobre os 20 artefatos arqueológicos de arte mais caros da história. Vamos viajar pelo tempo e pelo espaço para conhecer essas obras-primas que revelam a cultura, a criatividade e a beleza dos povos antigos. Preparados? Então vamos lá! Deixem o like para motivar o canal. Se gostarem do vídeo, apertem esse botãozinho vermelho de se inscrever para acompanhar a evolução do canal. Vocês sabiam que a máscara de Tutancâmon, esta é uma das peças mais famosas do Egito Antigo, e não é para menos. A máscara de ouro maciço e incrustada de pedras preciosas cobria o rosto da múmia do jovem faraó Tutancâmon, que reinou no século XIV a.C. A máscara foi descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter, junto com o tesouro da tumba de Tutancâmon. Estima-se que a máscara valha cerca de 500 milhões de dólares. O busto de Nefertiti, outra joia do Egito Antigo, o busto de Nefertiti retrata a bela esposa do faraó Akhenaton, que governou no século XIV a.C. A obra é feita de calcário e gesso pintada com cores vivas. O busto foi encontrado em 1912 pelo arqueólogo alemão Ludwig Borchardt, em uma oficina do escultor Thutmese, em Amarna. Hoje, o busto está no Museu Egípcio de Berlim, na Alemanha, e vale cerca de 300 milhões de dólares. O vaso Ming. Este é um dos exemplos mais raros e valiosos da porcelana chinesa, produzida durante a dinastia Ming, de 1368 a 1644. O vaso tem uma forma elegante e uma decoração delicada, com motivos florais e animais em azul e branco. O vaso pertenceu à coleção imperial chinesa, mas foi levado para a Europa no século XIX. Em 2010, o vaso foi vendido em um leilão em Londres por 69 milhões de dólares. A estátua de Genol Leones. Esta é uma das esculturas mais antigas do mundo, datada de cerca de 3000 a.C. A obra representa uma leoa antropomórfica com traços humanos e felinos. A escultura é feita de calcário branco e mede apenas 8 centímetros de altura. Acredita-se que a peça tenha origem na Mesopotâmia, na região do atual Iraque. Em 2007, a estatueta foi vendida em um leilão em Nova York por 57 milhões de dólares. O disco de Festo. Este é um dos objetos mais misteriosos da arqueologia, encontrado em 1908 na ilha grega de Creta. O disco é feito de argila cozida e tem cerca de 15 centímetros de diâmetro. Em ambos os lados, há uma série de símbolos gravados em espiral, que formam uma escrita desconhecida até hoje. Alguns estudiosos acreditam que o disco seja um documento histórico, religioso ou mágico, datado do século XVII a.C. O valor do disco é incalculável, pois ele é considerado um patrimônio cultural da humanidade. A Pedra de Roseta. Esta é uma das peças mais importantes para a história da escrita e da linguagem. A pedra é um fragmento de uma estela de granito preto, datada do século II a.C., que contém um decreto real em 3 línguas, hieróglifos egípcios, demótico egípcios e grego antigo. A pedra foi encontrada em 1799 pelos soldados franceses na cidade egípcia de Roseta. Graças à pedra, os estudiosos conseguiram decifrar os hieróglifos egípcios no século XIX. Hoje a pedra está no Museu Britânico em Londres e vale cerca de 50 milhões de dólares. O mecanismo de Anticítera. Este é um dos artefatos mais surpreendentes da antiguidade, pois se trata de um dispositivo mecânico que funcionava como um computador astronômico. O mecanismo é composto por uma série de engrenagens de bronze, que podiam calcular os movimentos dos planetas, das estrelas e dos eclipses. O mecanismo foi encontrado em 1901 em um navio naufragado perto da ilha grega de Anticítera, e data do século I a.C. O valor do mecanismo é inestimável, pois ele é considerado o precursor da ciência da computação. A Máscara de Agamenon. Esta é uma das peças mais emblemáticas da Grécia Antiga, e representa o rosto do lendário rei Agamenon, que liderou os gregos na Guerra de Troia. A máscara é feita de ouro batido e tem uma expressão solene e majestosa. A máscara foi descoberta em 1876 pelo arqueólogo alemão Heinrich Schliemann, em uma tumba real na cidade de Micenas. Estima-se que a máscara datada do século XVI a.C., mas alguns especialistas duvidam que ela pertença realmente a Agamenon. O valor da máscara é desconhecido, mas ela é considerada uma obra-prima da arte grega. A Estela de Hammurabi. Esta é uma das fontes mais antigas do direito e da justiça.
A estela é uma coluna de diorito negro, que mede cerca de 2,25 metros de altura. Na parte superior, há uma cena em relevo que mostra o rei babilônico Hammurabi recebendo as leis do deus Chamas. Na parte inferior, há um texto cuneiforme com 282 leis que regulavam a vida social, política e econômica da Babilônia no século XVIII a.C. A estela foi encontrada em 1901 na cidade iraniana de Susa, para onde foi levada como espólio de guerra pelos elamitas. Hoje, a estela está no Museu do Louvre, em Paris, e vale cerca de 40 milhões de dólares. O Tesouro de Príam. Este é um conjunto de objetos preciosos que pertenceram ao rei Príam, o último soberano da cidade de Troia. O tesouro inclui joias, armas, vasos e outros artefatos de ouro, prata, bronze e marfim. O tesouro foi encontrado em 1873 pelo arqueólogo alemão Heinrich Schliemann, que escavou as ruínas de Troia na Turquia. Estima-se que o tesouro é datado do século XIII a.C., mas sua autenticidade é questionada por alguns estudiosos. O valor do tesouro é incerto, mas ele é considerado um dos maiores achados arqueológicos da história. Exército de Terracota. Uma das maiores descobertas arqueológicas da China, o Exército de Terracota é um conjunto de mais de 8.000 figuras de soldados, cavalos e carruagens feitas de argila que foram enterradas junto com o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, no século III a.C. O objetivo era proteger o imperador na vida após a morte. Cada figura tem características únicas e detalhes impressionantes. O valor do exército é incalculável. Moedas de ouro romanas. Em 2016, um casal italiano encontrou uma jarra cheia de moedas de ouro romanas enquanto fazia reformas em sua casa. As moedas datam do século V d.C. e pertencem ao período do Império Romano do Ocidente. Elas estão em excelente estado de conservação e têm imagens dos imperadores Honório, Valentiniano III, Leão e Libério. As moedas valem cerca de 15 milhões de dólares. Tesouro do Galeão San José. Um dos maiores tesouros submersos da história, o Galeão San José era um navio espanhol que afundou em 1708 na costa da Colômbia, durante uma batalha contra os ingleses. O navio levava cerca de 11 milhões de moedas de ouro e prata, além de joias, esmeraldas, pérolas e outros objetos valiosos. O valor estimado do tesouro é de mais de 17 bilhões de dólares. Manuscritos do Mar Morto. Uma das fontes mais antigas e importantes para o estudo da Bíblia e do judaísmo. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de cerca de 900 documentos escritos em hebraico, aramaico e grego que foram encontrados entre 1947 e 1956 em cavernas próximas ao Mar Morto, em Israel. Os manuscritos contêm textos bíblicos, apócrifos, seculares e religiosos que datam do século III a.C. ao século I d.C. O valor dos manuscritos é imenso. Pedra de Scone, também conhecida como Pedra do Destino. A Pedra de Scone é uma pedra de arenito que foi usada por séculos na cerimônia de coroação dos reis da Escócia e da Inglaterra. A pedra tem origem lendária e foi associada ao patriarca bíblico Jacó e ao rei celta Fergus. A pedra foi levada pelos ingleses em 1296 e colocada sob o trono na abadia de Westminster, em Londres. Em 1950, 4 estudantes escoceses roubaram a pedra e a devolveram à Escócia. Em 1996, a pedra foi oficialmente devolvida à Escócia e hoje está no Castelo de Edimburgo. A pedra é considerada um símbolo nacional e vale milhões de dólares. Tesouro do Carambolo, um dos tesouros mais valiosos da Espanha. O Tesouro do Carambolo é um conjunto de 21 peças de ouro que foram encontradas em 1958 perto da cidade de Sevilha. As peças datam do século VII a.C. e pertencem à cultura tartéssica, uma civilização pré-romana que habitou o sul da Península Ibérica. As peças têm influência fenícia e representam animais, flores e divindades. O tesouro pesa cerca de 3 quilos e vale cerca de 200 milhões de euros. O tesouro do SS Central América é uma das maiores descobertas de ouro da história. O navio, que afundou em 1857, levava mais de 20 toneladas de ouro da Califórnia para Nova York. Em 1988, uma equipe liderada pelo explorador Tommy Thompson localizou o naufrágio e recuperou mais de 7.000 moedas de ouro, barras de ouro e outros artefatos. Estima-se que o valor do tesouro seja de mais de 100 milhões de dólares. O tesouro é um testemunho da época da corrida do ouro e da história marítima dos Estados Unidos.
Espero que tenham gostado das curiosidades apresentadas no vídeo. Se inscrevam no canal e até o próximo Mais Curioso!